E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal, hoje eu vou mostrar mais um exemplo de ataque ao rei. E de novo, só para dar aquela ressaltada básica, os ataques não surgem do nada. Você precisa ter algum tipo de vantagem posicional para você ter um ataque que tenha sucesso. Então, por exemplo, vantagem no desenvolvimento, peças mais ativas, estrutura de peões um pouco melhor, coisas desse sentido, tá? Então, eu vou mostrar aqui essa partida. O branco jogou E4. Veio E5. Peraí que deu uma travada. Cavalo F3, cavalo C6. Bispo C4, foi uma abertura italiana. Bispo C5, C3. A ideia das brancas é preparar o lance D4 e assim tomar o centro. Cavalo F6, D4, E toma D4, C toma D4. Bispo B4, cheque. Cavalo C3. E aqui, o lance que é preferível aqui para o preto é o lance de cavalo toma E4. E depois de roque, sacrificando o peão, bispo toma C3. B toma C3 e aí D5 que o preto está com um peão a mais. E aí o branco vai ter que provar algum tipo de compensação pelo material. Mas aqui o preto jogou com D5 direto, que não é tão preciso. Porque depois de peão por cavalo por, o branco joga roque. E agora o branco já tem uma liderança no desenvolvimento. E o rei das pretas está no centro ainda. E isso vai se provar que é essencial. O preto jogou com bispo E6, defendendo o cavalo. O branco jogou bispo G5, terminando o desenvolvimento e ganhando um tempo. O bispo teve que voltar. E agora, depois de uma sequência de trocas, o preto acaba não conseguindo mais rocar pelo resto da partida. Então o branco jogou bispo toma D5, bispo toma D5, bispo, cavalo por D5, dama por D5, bispo por E7, cavalo por E7. Depois de tantas trocas, o campo de batalha está totalmente aberto, né? E aqui, se fosse a vez das pretas, eu tenho certeza que o lance que as pretas gostariam de jogar aqui seria roque, né? Então, justamente por isso, o branco jogou com torre E1 aqui, para evitar com que o cavalo saia evitando o roque, né? Porque se roque, a gente simplesmente toma o cavalo. E aqui o preto jogou com F6. Então a ideia das pretas é qual, né? Ela quer controlar a casa de E5 e preparar rei F7 e assim tirar o cavalo e tentar colocar o rei numa casa segura. Mas se você notar que o preto jogou tipo F6 para rei F7, já viu que alguma coisa deu errado na abertura. O branco jogou com dama E2, atacando o cavalo em E7. Então voltou a dama para D7. Torre de A1, colocando a última peça em jogo e mirando ali no peão atrasado de C7. E aqui eu fiquei curioso com uma coisa, porque se o preto preparou o lance... Ah, tá, talvez... Não. Por que o preto não jogou rei F7 agora, né? Porque era o lance que ele tinha preparado, né? É uma coisa que eu ainda não entendi dessa partida. Porque na partida o preto jogou C6 aqui. E aqui que foi o ponto, né? O branco já terminou o desenvolvimento, já está com todas as peças no jogo, e o rei das pretas está no centro, né? Então será que tem algum jeito da gente abrir a posição e fazer alguma coisa contra esse rei? E aí que tem, né? Então a gente tem essa vantagem posicional, então a gente consegue justificar um ataque. E aqui o branco consegue abrir mais ainda a posição com o lance D5. Então o branco sacrifica um peão para liberar uma casa para o cavalo passar para o ataque. Seguiu C toma D5. Se joga rei F7, vem D toma C6 mesmo. E depois de B por C6, a estrutura das pretas está pior. E o rei também está meio exposto. Ele não está seguro aqui em F7. Seguiu C por D5. Cavalo D4. Então o branco ameaçou cavalo F5 aqui. E tem ideia de cavalo E6 também. O preto jogou com rei F7, tentando sair da cravada. Mas aí veio o cavalo E6, ameaçando a torre C7. E aí, se a torre chegar aí na sétima fileira, o preto está com problemas graves já. Veio a torre de HC8. Dama G4, ameaçando mate em G7. Ameaça no mate não, né? Ameaça no mate em 2, né? Seguido de G7, dama F8. E também ameaçando o cavalo G5, dando um ataque descoberto em cima da dama das pretas. O preto jogou com G6 para evitar isso. Cavalo G5, cheque.
Então, aparentemente, o preto pendurou a dama, mas o preto ainda tem o lance rei E8, né? E aqui o branco conseguiu achar uma maneira incrível de conseguir atacar o rei das pretas aqui. E aqui o preto jogou torre, o branco jogou torre por E7. E é aqui que culmina a combinação das peças do branco, né? Então, qual é o ponto, né? Se o preto jogar rei por E7, vai seguir torre 1. Se rei D6, dama B4, cheque. Torre C5, dama F4. Rei C6, torre E6. E o rei está sambando pelo tabuleiro. Depois de rei B5, A4, rei A5, B4. E aqui o preto perde a torre. Se jogar rei D8, o branco tem cavalo E6. Depois de rei E7, entrando aqui, cavalo C5. E aí o preto perde a dama. Então depois de rei E7, torre 1. E aí se rei F8, já cai a dama direto, né? Então não dá para tomar a torre de rei. Se o preto jogar dama toma E7, cai a torre C8. Torre C8. Dama C8. E aí o branco está com uma peça a mais nesse final. Então tudo que sobra aqui, o preto ainda tem uma esperança, né? Se rei D8 leva mate. Então o preto tem uma esperança aqui. Quero jogar rei F8. E aqui, o que está acontecendo, né? Aqui nessa posição muito louca. Tá caindo a dama das brancas, tá caindo a dama das pretas, só que tá caindo a torre lá em C1 também. Que tá levando mate, né? Então, por exemplo, se dama D7, torre por C1. Se torre D7, torre por C1. Se o branco jogar um lance como cavalo H7, vem rei por E7. E aí o ataque das brancas acabou perdendo muita força, né? Depois de rei D8 e dama B4. Tem certa compensação ainda, mas aqui o preto está jogando, né? Então, pensando nisso, e se jogar, tipo, tirar a torre daqui, tá caindo a dama, né? Então, o que o branco vai fazer aqui? E aqui, torre F7. Vamos que exclama aqui na posição. Então, de novo, né, não dá para tomar a torre aqui por causa da torre por C8. E aí, torre C8, dama C8. E, de novo, tá com uma peça a menos aqui o preto. Então, não dá para tomar. Se voltar o rei para E8, dama D7 é mate. Então tem que jogar rei G8 aqui, né? E aí tem os mesmos problemas aqui na posição. Tá caindo a dama em G4, tá caindo a torre em C1, tá caindo o cavalo em G5. Como é que eu vou continuar esse ataque, né? Torre G7. E aqui parece até que é brincadeira, né? Porque... E aí, de novo, né? Se jogar dama por G7, cai a torre em C8. Se jogar rei por G7, cai a dama em D7. Se pôr o rei em F8, segue cavalo para H7 cheque agora. E aí se tomar a torre dama D7 e se rei 8, cavalo por F6. Ou dama D7, mate em 1, por que não, né? Então o preto jogou rei H8. Ainda botando fé que esses ataques aqui ainda surtiriam algum efeito. Mas depois de torre por H7. Diz a lenda aqui que o jogador de pretas aqui, depois que o branco jogou torre por H7, ele simplesmente saiu da mesa e saiu do torneio. Então, depois de torre por H7, aqui o preto acabou abandonando, né? E por quê, né? Bom, se tomar em H7, de novo, torre por C8, né? Mas aí, o que acontece depois do lance rei G8 aqui, né? Então, depois de rei G8, surge torre G7, cheque de novo. Se teria que jogar rei F8. Se rei por G7, dama D7. Se dama G7, cai a torre em C8 de novo. Se rei H8, tem dama H4. E aí, rei G7, dama H7. Rei F8, dama H8. Rei E7, dama G7. Rei E8, dama G8. Rei E7, dama F7. Rei D8, dama F8. Dama E8, rei D7. Opa, cavalo E6, cavalo F7. Rei D7. E aí, dama D6 mate, né? Então, teria que jogar isso, mas aí o preto preferiu abandonar, né? Então, de novo, essa sessão de ataque aqui é extremamente famosa, muito, muito, muito fina. E é tudo de uma maneira forçada, mas esse ataque só aconteceu por quê? Lá na abertura,
o branco tinha vantagens posicionais o suficiente para conseguir um ataque. Então aqui ele já tinha uma vantagem no desenvolvimento. Ele aumentou ainda mais a vantagem no desenvolvimento. Não deixou com que o preto rocasse tão fácil. Não deixou o preto rocar, na verdade, né? Aumentando a pressão ali, torre de A1. E aí, o ponto que culmina a combinação dessa partida, o primeiro momento é esse D5, sacrificando o peão para abrir a posição e colocar mais uma peça no ataque. Então, quando você estiver atacando, você tem que tentar colocar o máximo de peças no ataque, é importante fazer isso. Colocar o máximo de lenha na fogueira. E ele põe o cavalo em D4, ameaçando o cavalo F5, veio o rei F7, cavalo E6, e é tudo forçado. Então, quando você estiver atacando, você tem que buscar as maneiras mais forçadas de seguir o seu ataque. Então, aqui, cavalo E6, ameaça a torre C7. Teve que defender. Dama G4, ameaça a dama G7. G6, cavalo G5, ameaça a dama. Rei 8, e aí vem o brilhante torre por E7. E aqui está totalmente perdido o preto. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e vejo vocês na próxima.